No mês da atenção e cuidado com a saúde mental e a prevenção ao suicídio, a Câmara de Vereadores destacou na sessão especial desta segunda-feira, dia 20 de setembro, a atual situação dos autistas no município. Em parceria com o CAE, foi possível dialogar acerca do tema Setembro Amarelo, Autismo em Destaque. O plenário Deodato João da Silva contou com a presença especial de pais, mães e crianças autistas. Além deles, estiveram presentes diversos profissionais que atuam na educação e na saúde do município, com destaque para a equipe do CAE, que bravamente apresentou dados reais sobre a situação no município. O CAE hoje, desde 2017, quando nós encontramos um estilo de atendimento educacional especializado e encaminhamos a esta casa, na época, a legalização desse espaço. E nós, desde então, fomos entendendo a realidade do município, e sempre batendo na porta do gestor, e, graças a Deus, sempre prontamente atendidos nas demandas dessas famílias. Hoje, o CAE não atende somente autistas, mas nós fazemos o acompanhamento, fiz um levantamento do ano de 2021, para passar para vocês. Então, atualmente, nós temos casos no CAE de autismo, temos casos de crianças com atraso de fala, distúrbio da linguagem da escrita, dislexia, sei que são alguns termos que para alguns são confusos. Temos crianças com hidrocefalia, com distrofia muscular congênita, paralisia cerebral, epilepsia e homocistinúria, com síndrome de Down, com deficiência intelectual, com atraso global do desenvolvimento. Temos crianças também com dificuldade de aprendizagem, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, transtorno de conduta e transtorno opositor desafiador. Então, hoje nós temos no município um quantitativo alto de crianças, adolescentes que passam por esses acompanhamentos. Com dados de hoje, nós estamos acompanhando 130 crianças e adolescentes no CAE, mais de 90% são da rede municipal de ensino. Nós também atendemos algumas crianças que já eram nossas, e agora temos 2 que estudam no Olavo, passou para uma escola estadual, mas a gente já fazia o acompanhamento dessas crianças, porque a gente entende educação de um modo geral, então, de um certo aspecto, eles são da sociedade retiro-holandense. E temos alguns alunos também que estudam em algumas instituições particulares, alunos sindrômicos, mas que se encontram nesses espaços por bolsa, E aí a gente faz esse acompanhamento. Dessas 130 crianças, nós ainda temos algumas crianças, mais ou menos umas 20 crianças numa lista de espera, para acompanhamento com alguns profissionais que não tem mais vaga para poder atender. Se estivéssemos, então, estaríamos hoje com um quadro de 150 crianças sendo acompanhadas. E desse quantitativo, nós temos hoje diagnosticados 20 autistas e 19 em fase de fechar o diagnóstico. Então, quase 39 crianças autistas já sendo acompanhadas e em fase de diagnóstico pelo CAE. Hoje nós dispomos de uma fonoaudióloga, que está aqui presente, que é a Aura Kessia, é uma fonoaudióloga de 40 horas aqui no município, e que mesmo sendo uma profissional de 40 horas, não é suficiente para abarcar toda a demanda do município, infelizmente. Nós temos uma profissional de psicopedagogia de 20 horas, temos uma pedagoga de 40 horas, temos uma terapeuta ocupacional também de 40 horas, temos 3 psicólogas, Nós tínhamos até o ano passado uma psicóloga, mas, infelizmente, diante da pandemia, foram surgindo outras necessidades no centro, inclusive com novos diagnósticos, como, por exemplo, a síndrome da caverna, que muitas crianças desenvolveram por conta do período da pandemia, que é uma síndrome nova, causada por conta do isolamento social. E aí, hoje nós temos 3 psicólogas fazendo esse acompanhamento no CAE, Todas as psicólogas são de 30 horas. Temos também uma educadora física de 20 horas, uma fisioterapeuta de 20 horas e uma estagiária de pedagogia, porque tem crianças que, para além das síndromes, dos transtornos, dos problemas, têm uma dificuldade extrema de aprendizagem e precisam desse reforço para poder fazer o acompanhamento da escola. E temos um professor de Libras, porque temos já diagnosticado um aluno surdo no município
e por conta da pandemia ele não conseguiu passar pelo processo escolar ainda, pelo cuidado, né, em perceber a necessidade, já que se trata de uma criança de apenas 5 anos de idade, que teve um diagnóstico que não foi tão precoce assim. Então, a gente preferiu colocar esse professor de Libras para alfabetizar essa criança em Libras, para que no próximo ano ele possa se inserir no ensino regular, acompanhado desse profissional, para ser alfabetizado na língua materna, já que ele não conseguiria fazer de outra forma. Então, é uma criança que está sendo acompanhada desde o início do ano e já está se comunicando, tanto com a família. A mãe também participa do atendimento dessa criança, para poder aprender, tanto a mãe, o irmão, algumas pessoas da família, para aprender a conviver com ele também. E ele já está em plena comunicação. Diante dos dados que eu trago, né, falando especificamente sobre o grupo de famílias de autista, então, com a pandemia, nós fomos percebendo, né, pelos relatos das famílias, que foi ficando ainda mais complexo para a família essa questão de lidar com o autista, né? Vocês perceberam um pouco aí, acho que Luciana, como ela mesma disse, ela trouxe a base de tudo, né? O transtorno ele é muito maior, tem muitas outras coisas, cada criança é uma realidade. Então, por conta disso, nós ficamos fazendo, durante o ano de 2020, o acompanhamento remoto, e muitas dessas crianças não conseguiam sequer participar, né, por conta do próprio transtorno. E quando nós retomamos o acompanhamento presencial, eu comecei a perceber, pelas falas das mães na sala de espera do CAEE, né, que as coisas realmente não estavam muito boas para as famílias. Né, diversos relatos que foram surgindo de como os meninos pioraram, né, regrediram, passaram a desenvolver outras síndromes, outros transtornos já associados ao autismo por conta da pandemia. Eu comecei a perceber que os pais também estavam ficando adoecidos, que essa é uma realidade muito difícil. E nós criamos no CAEE o grupo de famílias de autistas. Então, esse grupo de famílias ele já se reúne há 3 meses. Né? Cada reunião ela traz um propósito. O primeiro propósito foi justamente ouvi-las, né, um espaço onde elas pudessem se ouvir e dialogar para que a experiência de uma contribuísse com a experiência da outra. E foi muito bom, né, foi um momento muito interessante para elas. E a partir daí foram surgindo, né, outras coisas para a gente avaliar, e o grupo foi crescendo, crescendo. E isso foi me preocupando enquanto coordenadora do espaço. E no segundo momento da reunião foi quando eu convidei Nayara para participar, né, porque eles foram trazendo algumas questões que fogem, né, da gente enquanto gestão e passa mais talvez por essa casa. E Nayara foi convidada para fazer esse momento. Esse mês nós já nos reunimos novamente para falar sobre as voltas às aulas, né, então foi um momento para eu poder explicar, tranquilizar, né, salientar para esses pais a importância de, mesmo com medo da pandemia, ressocializar esses meninos, porque seria muito pior continuar no isolamento. E já estamos com a 4ª agenda de grupo marcada para o próximo mês, que vai ser com a presença de um advogado do município, para falar com esses pais sobre a questão dos benefícios, que muitos passam dificuldade em relação ao INSS, porque autistas eles têm direito, né, a um benefício BPC. E já para fechar a minha fala, né, eu gostaria de deixar, acho que os pais vão poder falar melhor sobre isso, mas hoje as maiores dificuldades que nós ainda temos, né, no sentido de melhorar o acompanhamento dessas crianças e dessas famílias, que é o fator de nós não termos acesso direto e rápido a neuropediatras, né? Infelizmente, a gente sabe que é uma demanda muito grande do SUS. A gente ainda tenta, de todas as formas, com a ajuda de outras pessoas, consegue. Vonte é muito sensível a isso também, quando a gente precisa, porque às vezes tem coisa que é urgente, tem que dizer, Vonte, não dá para esperar, né? E aí precisa de imediato, tem que pagar a consulta. E hoje a gente não consegue achar um neuro por menos de 300 a 400 reais para uma consulta. E na grande maioria das vezes ele não fecha o diagnóstico na primeira consulta, ele precisa de 2 ou 3. Né? Então é uma realidade muito difícil para a família. E essa hoje, talvez, né, seja o nosso maior embate aqui ainda no município, porque nós temos muitas crianças que não avançaram porque não tem diagnóstico fechado. Né? Dependem dessa avaliação neurológica para fechar. Nós temos hoje uma dificuldade já com o espaço físico do CAEE, que já não consegue mais atender a demanda. Acho que Vonte vai falar um pouco sobre isso, porque ele já pensa soluções. E hoje também uma outra demanda grande que nós temos é a questão de um nutricionista. A gente pode dizer assim, mas o município tem nutricionista.
Na grande maioria das vezes a gente encaminha para esse nutricionista, mas ele não se sente preparado para atender a demanda dessa criança, porque cada profissional trabalha com uma demanda específica. Então hoje é outra necessidade gritante que nós temos. Eu tenho hoje cerca de 50 relatórios de crianças que precisam de um acompanhamento nutricional diferenciado e nós ainda não contamos com esse profissional. Mas é isso, né? Dentro do possível tentamos fazer inclusão no município sem excluir, né, de verdade, porque a gente entende que inclusão é fazer com que essas crianças sejam parte desse processo. Nós temos aqui hoje 3 crianças do CAE, Mariana, Irlã e Mel ali no fundo, já está até dormindo. Mas assim, Milena, são crianças que hoje elas já conseguem ficar no ambiente, né? Acho que uns 4, 5 anos atrás, a Irlã não ficaria assim no ambiente se ele chegasse. Então isso é só uma prova para vocês de que e nós não pedimos que eles viessem, né? Eles queriam estar aqui. Então, é só uma prova para vocês de que eles não atrapalham, de que eles são sociáveis e de que é uma falácia dizer que eles não devem ocupar espaços na sociedade. Obrigada. Antes da gente falar sobre o autismo, levantar algumas pautas, né, é importante a gente entender como é esse transtorno, as causas, as características, para algumas mães que estão aqui, né, que têm filhos que têm esses transtornos e outras que podem estar nessa questão de fechar diagnóstico. Então, primeiro a gente precisa entender que o autismo ele está incluso nos transtornos globais do desenvolvimento, né? Esses transtornos têm as características, a dificuldade de socialização, o atraso de linguagem e comunicação e comportamentais disruptivos. O que são comportamentos disruptivos? São aquelas crianças ditas como crianças difíceis, né? Crianças que não se comportam como a sociedade tem dito das crianças neurotípicas, que são as crianças ditas como normais. O autismo é uma síndrome do comportamento caracterizada por dificuldade da interação social, a déficit quantitativa e qualitativa da linguagem e padrões de comportamento. Esses são os 3 pilares para caracterizar o autismo. É um tema com muitos detalhes, ainda há estudos debruçados nesse tema. Enquanto a dificuldade de interação social, nós temos o isolamento social. Às vezes a gente acha que a criança autista é aquela criança que não sai de casa. Mas existem crianças autistas que conseguem sair de casa, mas têm um comportamento social, digamos que diferenciado, né? Então a criança algumas crianças conseguem ir até um aniversário, vamos dizer assim, numa festinha de criança, mas ela não vai brincar com outras crianças, ela vai se sentir desconfortável com barulho, desconfortável com outras crianças tocando nela. A criança autista, ela tem esse contato visual, mas é de forma empobrecida. Então, às vezes, se você chamar Joãozinho, ele vai olhar, mas ele não vai manter esse contato, né? Então, por isso que dizemos que esse é um pobre contato visual. E a diferença afetiva inadequada. Então, se você chegar, Joãozinho, hoje a mamãe está triste, ele não vai entender o que é tristeza. Ele vai continuar com o mesmo comportamento que ele estava antes. Quanto ao déficit de comunicação qualitativa e quantitativa, temos a dificuldade de compartilhar informações com os outros. Então, se perguntar, Joãozinho, como você chegou até aqui, até a Câmara de Vereadores de Retirolândia? Ele não vai saber dizer o trajeto. A linguagem imatura, né, de jargões, ecolalia. Nesse caso, o que são jargões? Né, são aquela linguagem que só ele fala, não quer dizer nenhuma palavra específica. E a ecolalia é a repetição. Então, se você perguntar, Joãozinho, você está bem? Ele vai responder, Joãozinho, você está bem? E algumas palavras que ele acha interessante durante o dia, e ele vai repetindo, uva, 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 e não tem explicações para esse tipo de comportamento. Também as reversões pronominais, ele nunca vai falar na primeira pessoa, né? Ele vai sempre falar na terceira pessoa. Então, Joãozinho quer água, Joãozinho quer ir no banheiro, Joãozinho quer comer. O autista, ele não entende a linguagem figurada. Se eu chegar e dizer, Joãozinho, você comeu como uma onça. Quem
quem tem a linguagem já desenvolvida, ele vai dizer, eu não sou onça. Né? Então, ele não entende a linguagem figurada. Quanto aos padrões de comportamento, existe a resistência às mudanças. Então, a criança autista, ele se sente, né, ansioso e um nível de estresse muito alto quando ele é colocado em situações de mudança. Quando muda de sala, muda de professor, muda de turma. Por isso, é necessário que haja a rotina, pelo menos em casa. Né? O horário de acordar, o horário de dormir, de fazer as refeições. Porque assim ele se sente confortável, quando ele sabe que existe essa rotina. Então, assim, esses foram alguns sinais, digamos assim, do autismo, mas não quer dizer que uma criança autista ela possui todos esses sinais, né? Porque o autismo ele é um transtorno heterotrópico. Então, cada criança ela reage de um jeito, ela tem determinados sintomas. E aí é por isso que hoje a gente utiliza mais o termo TEA, né, que é um transtorno de espectro autista. Então, o que quer dizer esse termo espectro? Se você colocar ao pé da letra, né, espectro quer dizer sombra, né, traços. Então, a criança ela possui alguns traços, né, do autismo. E ela pode possuir também outros transtornos associados, como o TDAH, como a síndrome de Down. Então, o autismo ele não se dá de forma apenas, né, isolada no sujeito. Né? É importante os pais também procurarem ajuda psicológica. Né? O cuidador também precisa de cuidado. E para ter essa regulação emocional, para cuidar dessa criança, né? E saber quais são os seus direitos e o que ela precisa para ter um desenvolvimento eficaz. Em seguida, familiares de autistas, mães e pais trouxeram os relatos e desafios enfrentados no dia a dia em sociedade. Assim, a gente tem uma grande dificuldade, na verdade, né? Quem tem, assim, principalmente filho autista, como eu tenho, Levi, e a grande dificuldade nossa também é devido ao neuropediátrico, porque o custo é muito alto, na verdade. E, às vezes, uma consulta não é o suficiente para a gente, assim, fechar um... Por exemplo, a gente leva esse mês, por exemplo, a gente leva hoje ele. Aí o médico passa o remédio e, às vezes, o remédio não realmente, tipo assim, não foi bem como a gente esperava. Então, temos que voltar de novo. E, às vezes, a consulta, quando a gente paga, às vezes, a maioria das vezes... A consulta de Levi foi todas pagas. Então, aí agora, tipo, a gente só tem 15 dias. A gente volta. E aí, a partir daí, se a gente não conseguir o remédio normalizar, aí agora a gente tem que pagar outra consulta. E a grande dificuldade nossa é essa, né? Porque a gente também, graças a Deus, tem o CAE, que tem o acompanhamento, tipo, de fono, neuro, TO, e daí vai, tudo, né? Psicóloga, aí dá para minimizar, mas quando chega assim a parte de pagar mesmo, o neuro é muito pesado, eu não nego. E também assim a deslocação, assim, tipo assim, para a gente sair daqui da nossa cidade, tenho muita dificuldade também, como a gente não tem transporte, eu dependo muito. E aí tem essa grande dificuldade, não nego. Eu, como mãe de Bernardo, eu tenho uma dificuldade muito grande porque ele não fechou o diagnóstico ainda. Ele tem todos os sintomas de autismo. As pessoas sempre dizem... As pessoas dão o diagnóstico a ele, né? Mas a dificuldade com o profissional, com o neuro, é o que nos deixa, assim, muito triste, muito angustiada, porque é difícil estar conseguindo sempre. Como a gente, mãe, pega um carro 1h da manhã para ir para Salvador, com um filho pequeno, que não se alimenta direito, que a gente tem a maior dificuldade de estar levando tanta coisa para essa criança. Não merenda, não come biscoito, não come uma coisa, a gente dá tanta coisa e não quer, né? Aí tem que levar muita coisa. Quando chega lá, não tem uma ajuda de segurar a criança, a gente quer ir no banheiro, não pode, quer fazer a alimentação dele ali, que
não tem aquele auxílio de uma pessoa para ajudar. Aí a gente chega às 7 horas da manhã, 8 horas é a consulta. Dá quase 10 horas da noite e a gente no meio da estrada ainda. Eu já passei muita dificuldade porque uma vez eu estava lá no Sara, que ele foi acompanhado no Sara, né? Mas fizeram muito de pesquisa com ele e não diagnosticaram. Aí ele começou a chorar. De lá em Salvador até aqui em Retiro. Passei a viagem todinha com o Bernardo chorando. Aí, quando eu chego em casa, a gente não sabe nem o que faz. A gente não sabe se fica em pé no ônibus, se a gente fica sentado e essa criança chorando, e as pessoas só olhando para a gente de cara feia, parece que nós mães somos ocupadas. Aí, então, chorava o filho e chorava a mãe. Não sei se tem alguma pessoa aqui que testemunhou, mas não sei se lembra, mas é difícil. A nossa luta é difícil. Então, a gente pede a ajuda de vocês, porque um profissional neuropediatra aqui na nossa cidade seria maravilhoso, porque ia tirar a gente dessa luta, né, mães? Já pensou a gente sair daqui da nossa casa e ali ter um profissional para acompanhar nossos filhos? Seria maravilhoso. Eu agradeço aqui pelo espaço e quero parabenizar todas as minhas companheiras, né? Lá do CAE, quero agradecer ao CAE pela oportunidade de estar falando no tema. Meu nome é Adelson, eu sou pai de Felipe Afonso. Felipe Afonso hoje tem 8 anos. E desde pequeno, quando passei um tempo lá em Salvador, quando eu vim para aqui, eu observava a Débora, olhando para Felipe, porque ele não focava, né? A gente também tem alguma coisa. A partir daí, eu comecei a levar Felipe lá para Salvador, né? Que lá tinha uma condiçãozinha melhor. Nesse intervalo de levar ele para um neuro, inclusive lá a demanda também é muito grande. Eu cansei correndo atrás de neuro, pagando particular. E foi pelo um diagnóstico de uma neuro da Paz, que aí bateu certo. Mas assim, eu vou falar um pouquinho aqui da realidade daquela menina que passa aqui, que eu passei lá e tem embasamento disso. Sair com a criança autista é completamente desafiador. É desafiador, porque é umas crianças que não param. A alimentação tem que ser diferenciada, não come tudo. A gente, como não sabe como ajudar, a gente procura os profissionais, né? Quando o Felipe veio para aqui, eu entrei em contato, eu soube que o CAE estava atendendo, né? Inclusive, eu mudei minha vida de lá para cá por causa disso, porque lá em Salvador a dificuldade também é muito grande. Ele lá em Salvador só atendeu pela PAI. A parte de fono, de neuro lá, também a gente não achou. Aqui em Retiro tem. Eu quero agradecer a gestão por isso, estão de parabéns. Eu acho que são poucas cidades que tem o que tem em Retiro. Mas ainda precisa melhorar. Hoje, a neuro de Felipe é lá em Salvador. Então, quando eu preciso sair daqui, eu tenho que marcar um dia antes para ir. Da última vez eu marquei no carro, saí daqui, se eu não me engano, 1h30. Mas ainda eu tenho um suporte para ficar lá. Mas imagina um pai ou uma mãe que não tem um suporte para ficar lá. Com alimentação totalmente diferenciada. Com um menino que não assimila muito bem os locais diferentes quando chega. Por diversas vezes, já fui para o médico com o Felipe, tive que voltar para casa porque ele não queria ficar de jeito nenhum. Então, é uma coisa bastante complicada para a gente. A dificuldade que eu vejo, que a gente discutiu com as meninas aqui, é um neuro, que a gente precisa, uma nutricionista e um carro, quando nós precisar, levar os nossos filhos para o médico. E tem outra coisa, eu acho que a sociedade ainda precisa saber quem são esses autistas. Porque muitas das vezes a gente tenta inserir nossos filhos na sociedade e a sociedade rejeita. A sociedade rejeita e diz que é mal criado, é o pai que não sabe criar. Então a sociedade precisa respeitar nós e os autistas. Sobre alimentação dos autistas, é muito complicado. Ainda mais se a pessoa tiver dificuldade dentro de casa. Porque eu acho que aqui a maioria tem filhos, não vou falar filhos normais, filhos que não têm autismo, né? Porque eu acho que todos eles são normais, só que eles têm o autismo. Como bolacha de padaria, né? Muitas crianças comem pão e etc. Às vezes tem o pão, tem a bolacha de padaria, tem o leite no café, mas ele não toma. Aí a pessoa fala assim, deixa com fome e a fome vai responder. E a fome não responde, entendeu? Então ele passa a fome tendo um alimento dentro de casa. Mas a pessoa às vezes não tem um dinheiro, a criança come mais massas, come mais carne.
e a pessoa tem a condição de comprar ovo, salsicha, mas às vezes não dá para comprar carne naquela semana. Então a criança autista, às vezes ela passa fome, tá entendendo? Por isso que eu acho a preocupação delas de falar do profissional de alimentação. E sobre a neuropediatra, ele tem 3 laudos de neuro, um de São Paulo, um de Florianópolis e um da Bahia de Salvador. Elas falam uma coisa para mim: elas só podem dar o diagnóstico, elas não vão fazer o tratamento. Aqui em Retirolândia é um município bem evoluído nessa parte, por causa do CAE, né? O CAE ele tem todos os profissionais que a gente viu lá fora, em capitais, né? Nas escolas sempre falava que ele tinha a capacidade de melhorar, que ele tinha a ânsia de aprender, mas uma coisa que trava, né? É como se ele não pudesse dar continuidade. E você ser pai e mãe e ver seu filho querendo andar e não poder, por causa de que você sabe que ele tem alguma coisa, é ruim, né? E sobre, para finalizar aqui, a dificuldade de sentir na pele o que é cuidar dessas crianças. Você vai na rua, como o outro pai falou, eles têm uma birra maior, eles têm uma ânsia de fazer as coisas assim que você não pode controlar. Ele não tem perigo, ele quer passar na frente de um carro correndo, então você tem que estar o tempo todo segurando, o tempo todo mais atento, sabe? E eles fazem suas necessidades, às vezes, no meio da rua, quer tirar roupa, quer fazer coisas que... E aí as pessoas olham para o cara do pai e da mãe como se fosse assim: você é o culpado dele ser assim. Não, nós não somos culpados. A educação é a mesma que ele dá para uma pessoa que não tem. Só que o cérebro dá continuidade, a pessoa aprende, vai crescendo, vira adolescente. Eles também, mas lento ou com a dificuldade de cada um, entendeu? Muito obrigado pela oportunidade. O Poder Executivo, representado pelo prefeito Vonte do Merim, o secretário de Saúde Cláudio Inocêncio e o secretário de Agricultura Marinaldo Maciel também fizeram uso da fala. Eu quero parabenizar primeiramente a Câmara, essa casa, por ter proporcionado esse momento, parabenizar a cada pai, cada mãe que luta com essas crianças autistas que estão aí, que vêm com as dificuldades, né? Então é um desafio muito grande para os pais, para as mães que cuidam dessas crianças. A gente se sensibiliza muito e só tem mesmo que parabenizar pela paciência, pelo carinho que tem com essas crianças. Parabéns a vocês são guerreiros, vocês são guerreiras e só tem mesmo que parabenizar. Dizer, como Débora bem falou, a gente vem tentando fazer um trabalho sempre olhando para as dificuldades dessas crianças, dessas pessoas que mais precisam, né? Prova disso que como Débora falou, eu estou aqui me comprometendo. A gente está vendo agora e a todos, a gente vai fazer uma sede nova para o CAE. Se Deus quiser, a gente vai fazer uma sede bem mais com mais estrutura. Já está em fase de projeto. A gente está querendo pegar aquele prédio ao lado da Zebrinha ali, transformar na sede do CAE, com mais estrutura, com mais conforto para as mães e os filhos de vocês. A gente quer fazer essa obra com muito carinho para atender a todo esse público do CAE. De antemão, quero parabenizar todos os profissionais do CAE, em nome de Débora, excelente trabalho que vem fazendo. As dificuldades são muitas, né? Como eu falei, eu estava muito sensibilizado, mas Cacau me acordou e me sacudiu. Infelizmente, nós, o financeiro, né, Cal? Cidade pequena como Retirolândia, a gente sonha muito em fazer muitas e muitas coisas, mas quando a gente vai para o financeiro, se esbarra nas coisas que realmente nós temos muita vontade de fazer, mas muitas vezes não podemos, não queremos, não podemos. Nossas fraquezas financeiras mas como o Cacau bem falou, esse é o primeiro passo de a gente pensar, Cal, sentar, reavaliar o que é que a gente pode, onde é que a gente pode cortar, onde a gente pode implementar para que a gente possa trazer, quem sabe, né, uma vez no mês, um neuro. Nós vamos analisar, sonhar e vamos ver essa possibilidade, de que forma a gente pode trabalhar essa possibilidade de trazer realmente esse profissional que vai ser tão importante para o diagnóstico daqueles que ainda não têm e para o acompanhamento daqueles que realmente já tem um problema. Então vai ser muito importante. Então eu não estou me comprometendo aqui 100%, mas com certeza eu vou me comprometer em sentar com o Cacau e analisar e pensar a forma de trazer esse profissional. Vamos ver, né, Cal? Como estou falando, a gente tem que pensar, botar os pés no chão. Se fosse por minha vontade, eu estava ali já derretendo, Cacau. Vamos, Cacau. Acho que o neuro resolve, vai diminuir o transporte, vai diminuir outras situações, vai resolver muito.
Mas é como eu estou falando, o coração está pedindo, mas a gente tem que sentar, ser realista, a gente vai pensar, sentar e ver a possibilidade de tentarmos resolver esse problema. Eu acho, né, Bra, que a questão do nutricionista é mais, né, Cal? O nutricionista está ao nosso alcance, a gente vai pensar a forma de colocar mais 20 horas no nutricionista para fazer esse acompanhamento dessas crianças. Eu acho que isso aí está ao nosso alcance, então já é uma demanda de vocês que vai ser atendida, se Deus quiser. Então, o que eu tenho mesmo aqui é só de agradecer a todos, a Nayara, a todos por esse convite. Então, só tenho mesmo que agradecer. Eu quero ouvir os vereadores, se tiver alguma coisa que a gente possa responder, alguma coisa que a gente vai dialogando e vamos tocar as coisas. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos vocês. Talvez a minha fala aqui não venha contemplar ou agradar as expectativas aqui levantadas, mas eu prefiro sempre primar pela verdade. Eu tenho que falar, Nayara, como gestor de saúde. Então eu não posso chegar aqui diante de vocês e fazer um comprometimento e depois não poder cumprir. Eu não posso dizer para vocês, eu vou deixar um veículo exclusivo para estar atendendo as demandas de autismo. Por quê? Porque nós temos outras patologias no município, nós temos outras comorbidades no município. E, diga-se de passagem, é bom a gente lembrar que são 3 os princípios do SUS. A universalidade, ou seja, tem que ser para todos, não é isso, doutor Lucas? A integralidade e a equidade. Então, a gente trata algumas situações como prioridade, como essa questão do autismo. A gente pode estar tratando como prioridade, mas dizer para vocês que será exclusividade, eu não posso fazer esse comprometimento porque a gente pode não estar cumprindo. Tá aqui, a gente pode fazer esse comprometimento de estar priorizando com relação ao neuropediatra. Gente, não é fácil. Dizer para vocês que é fácil, não é. Não é fácil, porque se fosse fácil, vamos imaginar, municípios de maior porte e até com melhor receita do que o nosso, estaria ofertando esse tipo de procedimento. E eu desafio a vocês me dizer aqui, na nossa região, um município que disponha de neuropediatra para atender pelo SUS. Não tem. Porque são poucos profissionais no mercado, e os profissionais que estão no mercado, eles, obviamente, a maioria deles, ou na sua totalidade, eles não vão querer trabalhar para o Sistema Único de Saúde. Por quê? Convenhamos, uma consulta especializada hoje, no Sistema Único de Saúde, o município recebe R$10. R$10. Agora me digam vocês, qual é o profissional que vai fazer uma especialização e que vai vir fazer um atendimento por R$10? Não vem. Nós hoje aqui no nosso município, nós pagamos de R$30 a R$50 numa consulta especializada. Nós recebemos 10 do Ministério da Saúde, mas nós pagamos de 30 a 50. Um neuropediatra para vir para Retirolândia, eu acho que não seria uma tarefa muito fácil. Primeiro porque a demanda, se for para atender só a demanda de autismo, é uma demanda pequena, certo? E segundo porque, para remunerar um profissional desse, como ele recebe nas redes particulares, sinceramente não é fácil. Mas assim, Cacau, está descartado? Não está descartado. A gente pode estar encaminhando. Vocês trouxeram as demandas. Eu acho que isso aqui é um processo de construção, não é, Nayara? É um processo de construção. A gente pode levar, a gente pode estudar, a gente pode se comprometer em tentar fazer uma busca, mas dizer assim, olha, vai ser, vai ter, isso aí, essa garantia eu não posso dar a vocês. Por isso que eu volto aqui ao início da minha fala. Talvez não era aquilo que vocês esperavam ouvir, mas volto a dizer, eu primo sempre em ser consciente e estar falando a verdade. Queria só dizer a vocês que muito bom participar da audiência pública, de uma sessão especial voltada para o autismo. Eu passei a acompanhar o autismo pelo um ídolo que eu tinha no esporte, que era um ídolo dentro de campo e o mau exemplo fora de campo. Romário.
depois que teve um filho autismo, virou o ídolo fora do campo. Então, é um exemplo que a criança autismo, ela muda o comportamento até dos pais, porque é uma criança que precisa de ser cuidada, e triste em ter ouvido a fala do ministro da Educação, uma fala infeliz, que ele dizia que essa criança atrapalha as demais no ensino. Então precisa esse debate de verdade ser apresentado à sociedade, e as pessoas precisam acompanhar, nem tanto o trabalho da PAI, o trabalho do CAE, mas acompanhar, conhecer quem é essas crianças, a importância dessas crianças e das pessoas que têm esse pequeno problema, que é um problema que é crianças especiais, que precisa ser acolhida por todos. Então essa é a minha fala, e pedir que os vereadores, agente, secretário, prefeito, que possa dar, como a Retirolândia já vem dando a importância, um tratamento especial a esse tratamento dessas crianças, que possa melhorar para que a gente possa ter, como foi ouvido aqui nas falas, a fala muito emocionante, a fala de quem vive o dia a dia dessas crianças, que é os pais, que é a família, que é os profissionais, porque é um tema para que possa virar assim debates e que possa virar política pública, para que isso aí possa ser apenas na gestão do prefeito Wonti, seja na verdade política pública para que possa dar continuidade e sempre melhorar. Então aqui a gente queria só agradecer quem veio para participar desse debate, e a vocês também, que é profissional, que acompanha essas crianças e que dá todo o carinho, tudo aquilo que vocês aprenderam, para que possa desenvolver e que essas crianças possam ter desenvolvendo a melhoria, principalmente juntamente com a família. A presidenta da casa, Nayara Didió, assim como todos os vereadores presentes e demais autoridades, comprometeram-se em analisar com maior atenção futuras melhorias no auxílio prestado aos autistas e a seus familiares, visando sempre a melhoria na qualidade de vida de todos. Mas eu fiz essa pesquisa com o jurídico da casa, que era o meu desejo hoje de aproveitar e apresentar esse projeto de lei. Porém, na pesquisa que o Dr. Lucas fez, não competia ao Poder Legislativo, e sim ao Poder Executivo, que é ver a possibilidade de criar uma lei de acessibilidade no município, para que essas crianças e adolescentes autistas tivessem prioridades em alguns atendimentos. Por exemplo, existem municípios no Brasil onde as crianças que têm diagnóstico de autistas, as mães não pegam filas em banco, por exemplo, não pegam filas em espaços de secretaria, em espaços públicos em geral. Então a gente pesquisou, mas não competia ao Poder Legislativo esse tipo de lei, e sim ao Poder Executivo. Então eu queria pedir ao senhor, se o senhor quiser, eu posso encaminhar ao jurídico da Prefeitura a pesquisa feita por Dr. Lucas, e quem sabe retornar a essa casa um projeto que parece ser simples, mas sem dúvida também vai ajudar e facilitar a vida desses pais, dessas mães e dessas crianças. Eu, como vereador da oposição, já recebi diversas críticas, já recebi diversos pedidos que trouxessem alguns temas aqui para essa casa nesses 5 anos, e do CAE a gente, graças a Deus, só recebe elogios. Tocar num assunto que, como Luciana muito bem frisou aqui, há anos atrás eram 150 equivalente mais ou menos uma criança para sair uma com autista. Hoje está em 54, então tem que ser discutido sim. Os números são preocupantes, é muito crescente, então nós, enquanto os agentes públicos, temos que nos preparar para isso e discutir alternativas. Nós aqui, como o Beto muito bem pontuou, fazemos oposição, mas estamos aqui 100% para aprovar tudo que for do bem da população, do bem das pessoas mais carentes e aqueles que mais precisam. 2 mães e 2 pais falaram aqui, eu quero parabenizar também pela coragem. 3 pediram nutricionistas. Na minha visão, no nosso município tem vários nutricionistas, e não é uma especialidade, secretário, não muito cara como uma neuropediátrica, a gente entende a dificuldade. Eu acho que a nutricionista, no mínimo, já daria para a gente sair daqui com esse martelo batido, que vai conseguir ou tentar resolver a partir de amanhã, prefeito. Sobre o transporte, muito bem pontuou da frota, eu acho que está faltando aí um pouquinho de comunicação, quem sabe, tentar resolver e agendar tudo certinho. Portanto, eu acho que também dá para a gente já sair daqui com o martelo martírio, que dá para conversar a partir, quem sabe, de amanhã.
E no momento é só dizer que o que depender do vereador Diego Cardoso, estou aqui para defender qualquer classe, qualquer pessoa que precisa. Meu papel é esse e sem distinção política. Muito obrigado, presidente. Eu quero falar para Vossa Excelência e você também que está em casa, que tudo isso que acontece no CAE e no campo do nosso município, Beto do Ônibus e os demais vereadores votaram a favor disso acontecer e estamos aqui dispostos a votar em tudo aquilo que vem beneficiar e colaborar para a nossa gente. Sabemos da dificuldade do transporte quando eu vou falar, por estar aqui vereador, e também algumas mães já têm me procurado justamente para esses casos específicos, essas demandas, assim como outras. Mas eu vou deixar aqui um pedido. Eu quero pedir aqui, estender a Cacau, pedir aqui ao prefeito, também à Secretaria de Assistência Social, que também faz isso, que é um caso ou outro. Não é todos os dias que tem um caso do neuropediátrico em Salvador. Não é todas as semanas que tem. O secretário se comprometeu em poder tentar, mas vai aqui o apelo do vereador, tenha mais um cuidado, Vossa Excelência já faz isso, para poder, quando chegar uma mãe lá, que a gente sabe, o pai, como o pai falou ali, essas crianças, eles são diferenciados. Vossa Excelência disse que vai colocar como prioridade, né, pessoas que têm que comprar alimentos diferenciados, que às vezes não tem dinheiro para comprar esse alimento diferenciado. É como a mãe falou, que leva vários alimentos e aquelas crianças às vezes não quer, não sabe o que é que quer. O colega ali falou de Salvador, que também teve a dificuldade de Salvador, onde ele encontrou aqui atendimento e especialidade que não conseguiu encontrar em Salvador. Então, parabéns pela gestão, parabéns para o prefeito, parabéns para o secretário, pela dedicação, mas a gente vai continuar pedindo e cobrando e implorando. E se for preciso a gente colaborar, vereadores, presidente da Câmara, presidenta e os demais vereadores que não estão presentes aqui, tudo aquilo que mandar para a gente contribuir nessas situações e em outras estamos aqui presentes. E pode ter certeza, prefeito, pode ter certeza que se precisar de 9 votos aqui, o senhor tem 10. Para lhe ajudar naquilo que for preciso aqui, para melhoria, que eu também sei da sua preocupação com o seu povo, com a nossa gente. Nós vamos estar aqui sempre à disposição, que Deus possa dar sabedoria. Pedir ao prefeito, como o prefeito foi flexível aqui, que seja mais um pouquinho, prefeito, ajude mais esse povo. Vossa Excelência pode. Vossa Excelência sabe que tem um aniquinha lá no meaeiro para poder ajudar esse povo. O secretário, que também eu parabenizo, apesar de ter me futucado também, mas o parabenizo, é um cara retado. É uma pessoa também que, pela sinceridade dele aqui, mas sabe que se virar o meaeiro um pouquinho, cai uma moedazinha, ajude mais essa gente aqui. Muito obrigado, Deus abençoe todo mundo. Para começar minha fala, eu quero parabenizar a Nayara, né, pela sensibilidade de ter trazido para o nosso plenário um tema tão importante para debate, né? Nós sabemos que ainda há muita falta de informação com relação ao tema, e é como a Delso falou, né, a gente tem que visibilizar mais os assuntos para que a população conheça e que comece a tratar diferente quem é diferente, né? Isso é muito importante. Parabenizar também ao CAE, em nome de Débora, né, a toda a equipe. Às vezes eu faço algumas visitas e conheço de perto entre aspas, porque o trabalho de vocês é macro, né? Eu vejo com essa visão, vocês têm um trabalho excepcional, vocês são importantes demais para o nosso município, a todos os profissionais que atendem ao CAE, né? E o novo grupo que vocês fizeram, que vocês pensaram para acolher os pais, é importantíssimo, né? A gente cuida, por exemplo, os pais cuidam das crianças, e quem cuida desses pais? Né? Que precisam também de suporte, e suporte às vezes até maior às vezes do que a criança, para suportar a barra, para suportar as dificuldades e para encarar que cuidar de um filho especial não é fácil. Vocês estavam aqui falando e eu estava na minha cadeira ali emocionada e ao mesmo tempo angustiada, né, por algumas dificuldades que vocês enfrentam diariamente, né? E eu estava também já com o coração derretido, viu, Vonte? A gente sabe que não é fácil, né? Inclusive, há muito tempo atrás, enquanto eu estava à frente das marcações, eu sentia na pele as dificuldades, via a demanda muito grande que chegava na central de marcação relacionada a neuropediatra, e eu sentia na pele também o anseio das mães, dos pais, em ter um profissional neuropediatra atendendo no município. Nós sanaríamos aí algumas dificuldades, por exemplo, a do deslocamento, né? Diminuiria todo esse transtorno, essa dificuldade de vocês de estar se deslocando com crianças para fora.
E aí é um sonho, a gente vai continuar sonhando, né? Continuar buscando caminhos, é como a Nayara falou aí, é um pontapé inicial, nada está descartado, pode-se acontecer, e pode-se também pensar, Cacau, por exemplo, existem municípios vizinhos, né, que não seja o atendimento em retiro, mas que vocês possam fazer também uma junção, né, de um profissional desse atender em uma cidade próxima, e aí faria a junção dos municípios, né, e a cada atendimento ia uma cidade ou outra. É uma coisa a se pensar futuramente. Existem aí vários caminhos que a gente pode, né, estar pensando e para sanar esse probleminha que deixa a gente angustiada. E agradecer a presença de vocês, e Deus abençoe vocês, pais. E dê força para vocês continuarem cuidando, continuar nessa garra. Eu sei que é difícil, mas vocês já são vencedores, né? Continue. Deus abençoe a cada um de vocês. Porque não é fácil a pessoa lidar com o seu filho especial, né? Uma criança especial, não é fácil. Então, às vezes, a gente fica até sensibilizado com essas pessoas. O que tiver ao nosso alcance, estamos aqui para cobrar do prefeito. Então vamos correr, né? Já é o primeiro passo que nós estamos aqui cobrando, né? O prefeito está aqui, e parabenizar mais uma vez o prefeito que está aqui presente, todo o secretário. Então aqui eu quero só sensibilizar, estar aqui pelas famílias que estão aqui presentes, pela a coragem de vocês, e que sempre continue nessa luta de vocês, que é uma luta incansável. Eu sei que mães e pais que têm os filhos especiais, não é fácil, tá ali o dia a dia, só quem sabe é quem está passando ali o dia a dia. Então tem que buscar as melhores, com os gestores, com a gestão, com o prefeito, com o vereador, né? Parabenizar também a Nayara pela sessão especial, e que trouxe esse tema aqui. Só quero agradecer a Deus e agradecer a cada um de vocês pela presença de vocês. Câmara de Vereadores de Retirolândia, a Casa da Democracia.